Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícias do Fogão, para esse jogo que vai ser um jogo que, se Deus quiser, vai ser maravilhoso, mas que é um dos jogos mais importantes da história recente do Botafogo. Lá no fundo tá o meu filho com a fase do gritinho, né? O neném tá gritando a beça, aprendendo que consegue gritar, então tá descobrindo vários agudos diferentes. Mas voltando aqui o vídeo, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo, que deve vir com um time misto ou quase reserva. O Botafogo tem desfalques na área defensiva, com Alex Telles pode ser preservado, porque está com desconforto muscular e cansaço, né, dos jogos, a maratona incansável de jogos. O Vitinho sentiu o joelho, o Bastos sentiu a coxa e o Barbosa está suspenso, mas o John volta para o gol. Dito isso, do meio para frente, força máxima, né, mas sem nenhuma preocupação de, por exemplo, ter ali um Cuiabano ou o Marçal na esquerda, ou de ter o Matheus Ponte na direita, o Adrielson na zaga. Eu iria de Danilo Barbosa na defesa. O pessoal fala, não pode sacar o Halter assim e tudo mais e tal. Não é jogo para botar o Lucas Halter. Botar o Lucas Halter no jogo desse, tenso, se ele por um acaso for bem, recuperou o garoto. Mas se ele for mal, você nunca mais vai ver o Lucas Halter pisando em Nelson Veriano ou no Newton Santos. Porque ele vai botar em risco o título brasileiro, então não é jogo pra ele. Não é jogo pra ele. É uma pressão muito grande pra um cara que tá mal entrar em campo e ter que resolver. A chance de dar errado é muito maior que dar certo. Eu iria de Danilo Barbosa ali, Adrielson, e é isso. Sossegadão, joga no que tá dando certo já. Danilo Barbosa já fez a zaga várias vezes, contra o Penharol entrou pra fazer a zaga também. Então, vamos no que tá dando certo. Dito isso, bora pro vídeo aqui. Temos aqui o Seleção Sport TV, temos aqui ESPN, temos Neto, temos Jogo Aberto, temos vários conteúdos para você, tá? Tem vídeo para fazer hoje ainda, tá? Não acabou não. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, temos área de membros, 4 planos, tem planos de 3, de R$5, valores simbólicos, que pode parecer pouco, mas ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês. Dito isso, bora pro vídeo. Pois bem, agora a gente fala da briga pelo título. Essa não está definida, embora a gente coloque aqui o Botafogo muito mais próximo da taça por razões óbvias. São 9 combinações possíveis de resultado para acontecer domingo envolvendo Palmeiras e Botafogo. Em 8 delas, o Botafogo é campeão. Em apenas uma, o Palmeiras é campeão. Ele precisa vencer o jogo dele e o Botafogo perder de um São Paulo reserva no Newton Santos. É por isso que a gente colocou aqui o Botafogo bem mais próximo da taça e vivendo um momento glorioso. Terça-feira, derrotou o próprio Palmeiras no Allianz Parque. No sábado, campeão da América. Na quarta-feira, derrotou o Internacional no Beira-Rio. E o que vai acontecer domingo, Losetti, no Newton Santos? Então, deixa eu acionar minha bola de cristal. Você conhece o futebol brasileiro, exatamente. Não, olha só. Primeiro eu quero celebrar o fato de que os dois principais candidatos, aliás, nesse momento únicos candidatos ao título desse ano, são os mesmos do ano passado e jogaram melhor nesse ano do que no ano passado. O Botafogo desse ano é muito melhor que o Botafogo do ano passado e eu também prefiro o Palmeiras desse ano. Pelo simples fato de ter o Estevão, já seria um bônus em relação ao Palmeiras do ano passado, que tinha o Endrick, mas que era um time um pouco mais aborrecido no jogar futebol. Você vê mais potencial para o futuro no Estevão ou no Endrick? No Estevão. Estevão, né? É que assim, o Estevão é do que qualquer um. Em relação a jogadores que surgiram... Da novíssima geração. Eu não me lembro de ter visto um jogador dessa idade com o potencial, na minha visão, pós-Neymar, igual ao do Estevão. Não me lembro. E acho que o Endrick tem um potencial absurdo, inimaginável, e tem que estar na seleção. Mas acho que esse Palmeiras é mais bonito de ver. Acho que é um feito do Palmeiras estar só a 3 pontos do Botafogo, porque para mim, em termos de performance e jogo de futebol, a diferença é maior. Eu acho o Botafogo melhor time do campeonato por uma margem maior do que de 3 pontos. É o time que conseguiu transformar, reunir jogadores, reunir características, muito bem treinado, potencializou jogadores. O Savarino, ninguém imaginava que ele fosse tão bom ou que ele pudesse ser tão bom e colocaram ele num contexto que isso cresceu. Eu tinha dúvidas em relação ao Thiago Almada e ele foi só crescendo e não para de melhorar. O Igor Jesus, quem imaginava ano passado que o Tiquinho se tornaria um reserva desse time do Botafogo?
Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Acho que a chance do Botafogo... Acho não, Índio. A chance do Botafogo... Claro que a chance do Botafogo ser campeão é muito maior. Mas esse tipo de rodada em que tudo parece muito óbvio, vira e mexe, reserva uma surpresinha aqui, outra ali, uma dificuldade maior, uma demora maior para que as coisas se definam. Tem nervosismo dos dois lados. Mas o Botafogo provou nos últimos 10 dias que ele está bem fisicamente, bem tecnicamente, bem taticamente, bem mentalmente. Fisicamente é uma questão, né, cara? Porque a maratona foi puxadíssima, né, cara? Você jogar terça-feira em São Paulo, sábado a final da Libertadores, a festa que teve pelo título. Aí você... Tudo com viagem. São Paulo, Buenos Aires, aí volta para o Rio, vai para Porto Alegre, volta para o Rio e joga em casa agora no domingo e já embarca na sequência para o Mundial. Né? Isso é loucura, né? Sim. Mas é o que temos. Sai do estádio direto para o aeroporto. Isso é o que temos. A gente não pode naturalizar esse tipo de coisa porque o futebol brasileiro não pode continuar punindo os clubes vencedores. Mas não tem como, gente. Não, veja bem, esse ano, sim. Mas ano que vem você tem que tratar isso de outra forma. Você não tem como... O Campeonato Brasileiro vai acabar ano que vem, vai ser pior. Vai acabar dia 21 de dezembro, não tem como. É questão de calendário. O Campeonato Brasileiro acaba colado no Mundial, não tem como. E esse Intercontinental do ano que vem? Não, o campeonato vai parar. No Mundial do meio do ano. Não, é do final. Não sei, cara. No final, não. Tem menor ideia, não saber nem se vai ter brasileiro lá no Mundial, não saber. Não, se tiver... Agora, a gente ganhar uma o Libertadores, calendário foi divulgado até o dia 21 de dezembro. Não temos ainda a data do Mundial do ano que vem. E aí... Nem se vai ter brasileiro, calma. Não. Calma. Eu ia chegar lá. Se um de nós ganhar... Como tem ganhado todo ano. Só estou dizendo que não tem como. É que nos anos anteriores, foi muito comum, time que ganha Libertadores no passado, não jogava o brasileiro, para jogar justamente o Mundial. Você pegar o Corinthians, que é o último campeão, ele larga o Campeonato Brasileiro, para se preparar para o Mundial. O Botafogo é uma exceção. Com a Libertadores mais colada no Mundial, não tem como. Você joga a Libertadores... Foi o Fluminense ano passado. Você joga a Libertadores e meio que vai. E como o Botafogo é o único time campeão da Libertadores, que pode ser também campeão brasileiro, como fez o Flamengo do Jesus, tem essa questão de jogar até a última rodada. O Flamengo de Jesus ainda acabou no dia seguinte, na 34ª rodada. Isso. Então o Botafogo é um caso único, que ele vai jogar o Campeonato Brasileiro com o pé lá embaixo até a última rodada e vai ter que embarcar para o Mundial. E vai enfrentar um adversário. Agora, é isso que acontece com um time histórico, que consegue ganhar Libertadores, vai disputar o brasileiro até a última rodada do título e embarca para o Mundial. Tem o lado do desgaste, mas tem o lado também que esse time está fazendo história. Você vai olhar para a gloriosa história do Botafogo e, nem Newton Santos, Amarildo, Didi, Caju, Jairzinho, ninguém fez isso. Libertadores, brasileiro já embarcar para o Mundial. Nós temos só que ter o cuidado para não a exaltação a esse grupo que é absolutamente legítima, fundamentada nos resultados e se ganhar o Campeonato Brasileiro do domingo é mais, não tentar com isso dizer que esses outros citados, Didi, Amarildo, Garrincha, Jairzinho, Paulo César e tantos outros, não têm valor. Não, mas não foi isso que eu fiz. Não, o que eu estou dizendo é que esse time aqui, eu acho que nenhum desses 11 jogadores, por exemplo, jogaria no Botafogo de todos os tempos. Não enxergo vaga pro John eu não entro nem no por lugar aí. do Manga, do Luiz Henrique no lugar do Garrincha, do Savarino no lugar do Amarildo. Não enxergo. Mas esse time aqui está vivendo um momento, está conquistando coisas que nem os mais galácticos Botafogo de todos os tempos conseguiram viver. Sim, e o que ele está conquistando... Quer dizer, conquistou a Libertadores e tem ótimas perspectivas de conquistar o Campeonato Brasileiro no domingo, mas isso vai depender única e exclusivamente do seu comportamento a partir do instante que a bola rolar. Vai ser um Botafogo que corre o risco de ter na sua defesa apenas um titular. Não se sabe se o Vitinho vai jogar, o Bastos não joga o Adrielson, e quem será o substituto do Alexandre Barbosa, e na esquerda tem o Alex Telles, que é o único titular. Então, esse Botafogo, ao entrar em campo, ele tem que chegar e atuar marcando território, certo? Conquistando esse título é algo fantástico. O que me preocupa muito é que hoje em dia é uma obsessão em fazer comparações, né? Então, esse é o maior de todos os tempos, como se os outros, se a história construída não tivesse importância. E a história construída tem importância, não é?
O Botafogo tem uma história gloriosa por causa daqueles jogadores e conquistando o Campeonato Brasileiro, já tendo a Libertadores, sua história continuará a ser mais gloriosa. Claro, ainda. e também o fato de você ter uma história gloriosa não pode te impedir de enaltecer quem está jogando hoje e está fazendo um momento único na vida do clube. Desmerecer Sim, mas ninguém desmereceu o passado. Não, né? não Um estou momento falando que único você, na não vida estou do falando clube. que você fez isso. Eu estou dizendo que é uma tendência, muitas vezes, de se enaltecer o presente e, em relação ao passado, olhar com certo desprezo. E, inclusive, está fazendo uma reparação histórica esse time. Porque você olha, já falei isso algumas vezes aqui, desculpe se for soar repetitivo, é que eu acho que é pertinente. Se você for olhar para a história do Botafogo, você fala que a sala de troféus não casa com a importância que o Botafogo tem no futebol brasileiro. Como é que o Botafogo não tem um Mundial de Clubes, não tinha uma Libertadores até então, tinha 2 campeonatos brasileiros apenas, diante de mitos do futebol brasileiro, diante de uma base de uma seleção campeã, bicampeã do mundo em 62. O John Textor, que está bancando esse momento tão mágico na história alvinegra, falou sobre o futuro do Arthur Jorge, lá no sorteio do Mundial de Clubes. Dá uma olhada. But yeah, he's had offers probably for a while. It's not news to me. It happens right in the middle of the year. I mean, of course he's getting inquiries. He's doing an incredibly good job. And look at what we've done, right? So he's going to be a target. He's good looking, he's funny, he's passionate, and he's a great coach. But, you know, season just ended, hasn't really ended. I guess we got a game this weekend. He and I have not talked about it. We'll talk about it, I'm sure, after Sunday. Do you want that he continues to the next year? year? I love him. Of course, I love him. He's terrific. But, you know, he's going to have offers, and he's going to have to decide how long he wants to stay in Brazil. The fans love him. I know he enjoys leading this team. As with Luis Castro is very happy, but, you know, sometimes money calls, and in Luis's case, he was not at the end of his career, but he's had a long career, and it made a lot of sense for him to leave. I think Arthur's in a different position. I know he's feeling very good about what he's built here, and we hope to keep him. Tem contrato até o fim de 2025, mas o próprio Botafogo sabe que isso não é garantia de nada. O Luis Castro tinha contrato também, chegou alguém, pagou a multa, bye bye. Engraçado... Qual foi o que ele falou mesmo? Engraçado. Bonito, engraçado. Que homem, hein, Arthur Jorge? Não tá errado, né, o John Textor. O Arthur Jorge é o melhor treinador desse campeonato. Nas mãos dele, o Botafogo joga Votei nele muito também melhor pra do que... técnico. Eu também. Foi unanimidade aqui, os 4 votaram. Muito melhor do que jogava no ano passado. Não porque o Arthur é muito melhor do que eu até acho que tem mais a ver com o que eu gosto de futebol em relação ao Luiz, mas o elenco melhorou muito, tudo melhorou. Isso que eu ia falar, no Botafogo. né? Tem um elenco também muito superior ao que tinha o Luis Castro, né? Eu acho que o Luis Castro é parte de uma construção importante no Botafogo. Eu acho que, não, sem dúvida. O Arthur Jorge conseguiu um impacto rápido, né? Ele chega e o Botafogo vivia aquela ressaca eterna após o Luis Castro, né? De não conseguir encontrar uma solução, que não foi o Lúcio Flávio, que não foi o Thiago Nunes, Bruno que não Lage, foi o Fábio. que também não... Né? Então, existiu uma dúvida, né? O que dá certo que não é o Luis Castro? O Arthur mostrou rapidamente que poderia, e a forma como ele pegou o Botafogo e vai entregar, não que ele vá sair, mas como ele vai terminar o ano, muito melhor. Agora, a resposta do Textor é de um homem de negócios, né? Diferente de um dirigente de clube, né? Assim, dirigente associativo, no nosso modelo amador que nos acostumamos tanto. Ele, obviamente, deixa clara a intenção dele de permanecer como treinador, mas também não vai fazer absolutamente cauteloso e considerando o mercado de trabalho. O Luis Castro, o Arthur Jorge, só participou até hoje, se eu não me engano, de um programa de televisão que foi aqui o Seleção. E naquele programa, eu assistindo, me chamou muito a atenção o discurso ambicioso dele. E é uma tecla na qual ele aperta o tempo inteiro, ter a ambição. Ele transformou esse time num time ambicioso. É uma equipe que entra em campo e você muitas vezes surpreende pela postura que essa equipe tem de querer sempre mais, de não estar satisfeita com o que já fez, ela pode fazer mais. E acho que o ápice disso aconteceu na final da Libertadores. Quando você, com 40 segundos, fica com menos um jogador, é inevitável que aqueles jogadores que estavam em campo só para se limitar ao jogo jogado, ficarão temerosos de como seria o andamento daquela partida. Isso é 100% humano. Há uma reunião liderada pelo Marlon Gomes,
Há um movimento do Arthur e da comissão técnica que chamam o Danilo Barbosa, mas de repente decidem esperar um pouco. O time é reorganizado e continua a jogar. Continua a jogar. O primeiro gol, cuja imagem, inclusive, viralizou nas redes sociais, ele tem algo que eu e André conversamos durante a semana. O Botafogo está com 9 jogadores dentro do campo do Galo, tocando a bola até sair o primeiro gol. Marcado pelo Luiz Henrique. Isso é postura de time ambicioso. Essa postura é passada pelo técnico e comprada pelos jogadores. Muitas vezes o técnico pode passar essa postura e os jogadores, está aqui um ex-jogador, podem não comprar. Pô, esse cara é louco. Querer isso, quer que a gente seja corajoso. Não, para que isso funcione, esse que vende a ideia do jogo ambicioso tem que passar o que ele quer desse jogo. E isso, para mim, é o maior mérito do Arthur Jorge no Botafogo. Quem ganhou o título? Que ganhou o título brasileiro, Botafogo. Botafogo. Só tem o brasileiro agora, né? Agora só o brasileiro. Botafogo. Botafogo? Botafogo. Botafogo. Tem o hino aí? Tem, oxi. Tem. Parabéns ao Botafogo, aí parabéns ao Pedro Certeza. E se independente de qualquer coisa, ganhou um título importantíssimo, que é clube grande. E tem os babaca ainda que fica falando que o Botafogo não é clube grande. É impressionante a dor de cotovelo, não? Como é gostoso ter os caras que têm dor de cotovelo, né? Isso é uma delícia. Não esquenta não, botafoguenses. Quem teve Hernando de Freitas? Quem teve Jairzinho? Quem teve Garrincha? Quem teve Túlio? Pô, não se esquentar a cabeça com quem? Para, velho. Botafogo é o maior de todos nesse campeonato brasileiro. Se reforçou bem, né? Contratou bem. Chegada do Luiz Henrique, Almada. É um time forte, né? Um time forte. Barbosa, que eu não gostava muito. Depois se entrosou melhor com o Bastos lá atrás, uma bela dupla de zaga. Então o Botafogo é um time forte em todas as posições. É por isso que tá levando o título aí do Brasileirão. Agora, outro jogo emblemático. Botafogo e São Paulo. Nossa. Capelanes. Vai ser uma massa, né? 5-0, Botafogo. Que isso? Fácil. Calma, Sgarbi, vou dar um suspense. Ronaldão. Roberta, um beijo, mais um ano de casada, né, minha linda? Ó. Então, no caso, Botafogo, menino! 3-0, Botafogo, campeão! Chiquito. São Paulo vai sair na frente, vai dar aquela assustada. Final 4-1 Botafogo. Que isso? 3-1 para o Botafogo, é meu palpite. Vai lá, Sgarbi. Botafogo! Botafogo, campeão de 1910. 3-0 pro Botafogo, tá lindo! Nossa! 3-0. Juro que eu entendi 13. 13? 3-0 Botafogo, tá bom, vai. Dedê. 1-1. Ah, Pode entregar! Então, do Botafogo e São Paulo nesse campeonato. O Botafogo com 76 pontos, a um empate do título. O São Paulo com 59, 22 vitórias para um, 17 para o outro, 10 empates para o Fogão, 8 para o Zubeldia, 5 derrotas só na conta do Botafogo e 12 na conta do São Paulo. O aproveitamento do Botafogo é melhor e, é claro, está a um passo de ser campeão. Fala pessoal ligado no Sport Center. O São Paulo deve poupar vários titulares para o último jogo do Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o líder Botafogo. O São Paulo não deve ter Alisson, Luiz Gustavo e Lucas. Quem falou isso foi o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, em entrevista ao All Sport. Lucas, Luiz Gustavo, o Alisson, por exemplo, há uma preocupação muito grande da nossa área de preparação física, fisiologia, com o gramado sintético. O gramado sintético é preocupante. Um jogador que se machuca na última rodada perdeu a pré-temporada, porque ele vai passar as férias machucado. Outros jogadores estão também no departamento médico, como o atacante Caleri, Michel Araújo, Ferrarese. Então São Paulo deve vir bem modificado para a despedida dessa temporada. Esse é o adversário então do Botafogo, não é? Na partida no Newton Santos, onde o Botafogo só precisa de um empate, Mário. Roberta Barroso atualiza o lado do Fogão, que é isso, contando as horas para o domingão, Beta. Verdade, Mari. Faltam 2 treinos e aí no domingo tem esse jogo contra o São Paulo. Precisa apenas de um empate para conquistar o título do Campeonato Brasileiro depois de 29 anos. Vem aí desse título importante,
vitória contra o Atlético Mineiro na Libertadores, título inédito. Venceu o Internacional agora na última rodada do Brasileirão e está a um passo de conquistar o título da competição. O treino hoje é só na parte da tarde, mas já passaram alguns torcedores por aqui, falaram ali com inseguranças porque querem pegar autógrafos. Eles foram informados que o treino é mais tarde, então alguns até foram embora, prometendo voltar para tentar pegar autógrafos desses jogadores. Esse Botafogo que já fez história, já vive a melhor temporada, a gente pode falar assim, da história do clube. Para esse jogo contra o São Paulo no domingo, o técnico Arthur Jorge não conta com o zagueiro Barbosa, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Já o zagueiro Bastos, ele vem sendo sempre reavaliado, fez tratamento intensivo, inclusive em Buenos Aires, mas não conseguiu atuar na final. Vai continuar esse tratamento intensivo, mas o Bastos provavelmente também fica fora desse compromisso. O Vitinho se machucou na partida contra o Internacional, lateral, é mais um jogador que será reavaliado. Já o goleiro John volta após cumprir suspensão. Por falar ali no gol desse Botafogo, o Gatito fez a diferença nessa última partida contra o Internacional, o Inter que pressionou bastante, mas o Gatito acabou salvando e conseguindo então que o Botafogo saísse com esse resultado. Claro, teve aquele golaço do Savarino no comecinho da partida. Agora, só falando sobre o Gatito, o nosso companheiro Tonhão Antônio Chasmorro acabou de me mandar uma informação porque o Gatito está dando uma entrevista agora para uma rádio paraguaia e ele falou sim da possibilidade de renovar contrato com o Botafogo. O Gatito é o jogador mais antigo desse elenco, tem contrato até o final do ano e ele disse o seguinte: podemos sentar e acertar tudo em 5 minutos. Das outras vezes foi assim também. É isso, o Botafogo já se mexendo, até porque na próxima temporada tem várias competições pela frente. O Gatito é titular, inclusive, da seleção paraguaia, vem fazendo a diferença na seleção, fez também nesse último jogo. Os holofotes também virados para o técnico Arthur Jorge, por conta desse resultado, o título da Libertadores, agora em busca do título do Brasileirão, classificado para o Super Mundial, tem o Intercontinental. O técnico Arthur Jorge também tem propostas de outros clubes, mas o Botafogo diz que não recebeu até agora nenhuma proposta e que o foco é no Campeonato Brasileiro e no Mundial, que o Textor não fala sobre isso antes, pelo menos, do título do Campeonato Brasileiro, caso o Botafogo conquiste. É isso, então, a gente de olho em tudo, acompanhando esses últimos dias do Botafogo se preparando para esse confronto importantíssimo contra o São Paulo, domingo no Newton Santos. Opta, que é um departamento sério de pesquisas e dados. É a ciência, de um lado a ciência, 87,8. do outro lado a mística. 12,2. Ah, eu já dei palpites mais ousados, vai, Mário. Isso aí não é motivo de orgulho também. Não. Tá na cara, todo mundo sabe. O problema é a nossa equipe abraçar isso como um dado. Concordo com você. Entendeu? Sim. Institucionalizou isso eu concordo. farofa. Isso eu Aí concordo já com era. você. Mas você concorda que eu já dei palpites mais arriscados? Já. Errei muitos também. Muitos. Nesse caso, eu não vou errar, não tem como, né? Você tava ontem nas redes sociais, o pessoal tava num carinho com você, né? Mais um dia normal na minha vida. Você precisa ver os sustos que eu passo, às vezes, andando com o Bruno Vicário e voltando para casa. Mas tudo bem. Mas a verdade... sair correndo. Mas a verdade é que o povo também me ama, Mari. Então, de toda forma, quem tá mais feliz com essa tela é o torcedor do Fluminense. Que vai encontrar um Palmeiras que já sabe que perdeu, né, Bruno? Acho que não. Aí acho que não. Porque aí é o contrário da pergunta que você fez ali pro Vinícius. Uma coisa é perder o título, outra coisa é perder o jogo. Não quer dizer que eu acho que o Palmeiras ele vai entrar para jogar. Eu acho que o Palmeiras, ele vai, se for possível, ele vai jogar até para rebaixar o Fluminense. Por quê? Porque tem histórias aí de o Fluminense já ter rebaixado o Palmeiras, o próprio título de 2009 que estava na mão do Palmeiras, ele muda de mãos quando em um jogo polêmico envolvendo Palmeiras e Fluminense. Então existe essa rivalidade, pelo menos entre os torcedores. Mas o Palmeiras pode entrar, fazer a parte dele, mas não vai adiantar 2012. nada. 2012 o Fluminense foi campeão e rebaixou o Palmeiras, né, Marra? Em Presidente Prudente. Estava lá, inclusive. Então não acho que o Palmeiras não vai jogar o jogo. Vai jogar, mas acho que não vai ser suficiente. Estava lá trabalhando num calor daqueles. Eu acho que aí, assim, tem algumas coisas que podem influenciar, que é tipo a informação, do mesmo jeito que a gente falou aqui de informação entre Atlético e Atlético Paranaense, a informação de que o Botafogo fez um gol, o Botafogo fez outro gol e tal. Isso pode, de alguma forma, desmobilizar o Palmeiras. Não desmobilizaria o Fluminense, de jeito nenhum. O Fluminense vai entrar muito mobilizado. Mas eu não acho que o Palmeiras vai entrar em campo
pensando em perder, vai jogar. Eu acho difícil desmobilizar também esse Palmeiras, né? Não é muito a cara, né? Não é muito a cara, pelo menos do Abel, né? Não é. Por mais que alguns jogadores, como até o Vinícius estava contando, outras coisas, que já tenham até um destino talvez fora do clube. Essa questão também da arquibancada contra o Abel. Um setor da arquibancada contra o Abel. Isso pode esquentar o ambiente ali. É um setor, não é o estádio todo. Quantos por cento, Bruno? É a parte da organizada, né? É que fica localizado, Isso, né? 10%. Isso pode ter um ambiente um pouco... E o Fluminense só observando. Precisamos só do empate. Existe algum cenário que o São Paulo vai tirar pontos do... Quer dizer, tem que vencer, né? Porque o empate já garante o Botafogo. Existe algum cenário que o São Paulo vence o Botafogo? Eu não vejo nenhum. Não? Não. Já alguns jogadores já de férias, né? Já vai... Ele... não lembro agora quem estava... Foi o Belmonte. Foi o Belmonte, né? Isso. O Belmonte estava falando que alguns jogadores já vão por risco de lesão, para já pensando na temporada 2025, já ficar fora do jogo por conta do gramado sintético. Foi o que ele falou. Ele tá certo. Já para preservar. A equipe do São Paulo não vem apresentando bons jogos, até porque já está garantida na Libertadores. A gente falou, né? Da queda ali de rendimento do São Paulo, Fortaleza. Equipes que já garantiram até essa distância. A distância que ficou entre as vagas diretas para a Libertadores e as equipes de baixo. Então, as equipes terminaram o ano de forma mais cedo. Então, eu, particularmente, não vejo cenário que o São Paulo tire pontos do Botafogo, sendo muito sincero. O Botafogo vai com força total, empolgação, estádio lotado, acabou de ganhar o título, enfim. Tá aí na mão, um empate para ganhar outro. Tem que ser sincero. Pode ter aquela história de, justamente por não serem os titulares, os reservas, de repente, precisarem mostrar serviço, os mais jovens terem esse tipo de ambição. Mas aí é a diferença de nível de um time que acabou de ganhar a Libertadores. Também acho. De um time que praticou o melhor futebol do Brasil desde que o Arthur Jorge chegou, conseguiu, enfim. Arthur Jorge chegou, implementou o seu sistema, alguns reforços chegaram, o Botafogo começou a praticar o melhor futebol do país. Essa que é a realidade. Leve, né? Depois leve, tranquilo, enfim. Libertadores. O Ramon Dias ali acertou o Corinthians também começou a jogar muito bem, mas enfim, de nível para mim não tem comparação. Basta olhar os últimos jogos do Botafogo. Exatamente. Né? Uma final de Libertadores, um pouco antes teve um jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Depois um jogo contra o Inter no Beira-Rio. De todos, o jogo que me parece menos complicado é contra o São Paulo com menos compromisso, poupando jogadores. E você acha que o São Paulo tá certo, Marlon? E o Botafogo jogando em casa. Bruno, sim. Você acha que tem a ver o fato de ser... Cada um com seus problemas, cara. Sério. Sim, sim, é verdade. Pode ter o risco de uma lesão ali, vou descansar os jogadores. Eu acho também que tem problema do Palmeiras. Mas... Claro que se é o São Paulo envolvido, como esteve, por exemplo, na Libertadores, aí todo mundo vai jogar. Nesse caso, o São Paulo tem que pensar no que é melhor para ele, não é? Já tá garantido. E mesmo que isso possa ser uma desculpa ou não, porque o São Paulo até teve jogadores lesionados no sintético, mas assim, sendo uma desculpa ou não, e é claro que o São Paulo nunca vai falar, nós vamos entregar o jogo, não é sobre isso. Eu lembro que até o São Paulo, uma vez o São Paulo feminino jogando no Allianz, foi jogar assim, um jogo festivo de fim de ano, uma competição que não valia nada. A centroavante principal agarrou o joelho, a Gláucia, ligamento, 9 meses fora. Então, num jogo que não valia nada, num gramado sintético, num jogo, uma competição que não valia, fora por 9 meses. É isso, cada um com seus problemas. Como disse o Bruno Henrique depois do jogo contra o Criciúma, eles se colocaram nessas situações, a gente não tem nada a ver com isso. Claro. E tem uma ética profissional, um respeito entre as pessoas. Quem hoje está lutando por título, em algum momento, talvez já tenha lutado para não cair, uma coisa assim. Mas todos eles sabem. Assim, cara, eu não quero te rebaixar. Mas não sou eu que estou te rebaixando. Claro. São 38 rodadas. Ô, Jailson, já existe ou vai existir a comparação Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores? Vai igualar o Flamengo do Jesus? Já existe isso no Rio entre os torcedores? Já. Essa conversa já rola? Já tem essa conversa. De desempenho, a conquista de pontos. Aí o lado do Flamengo ganhou no avião o título do brasileiro, ganhamos na mesma semana, vocês não vão ganhar, um exemplo. A pontuação do Campeonato Brasileiro naquela ocasião do Flamengo foi muito acima do que a do Botafogo. Mas eu até falei na live pós-jogo do Atlético Mineiro que é um ano mais espetacular da história do Botafogo. Você simplesmente sai de ganhar uma Libertadores, e aí, enfim, eu já falei aqui algumas vezes,
com um jogador a menos desde 30 segundos. Sim. Com toda essa diversidade. Título absurdo. E aquelas 3 finais, né, que a gente falava muito na segunda-feira. Era Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional. O Botafogo ganhou todo mundo. Imagina. Raspou todo mundo, né? E agora, quer a Libertadores e o Brasileiro, ganha desses 3. Ganha desses 3. Ganhou dos 3. Quero babando. E agora você tem um enfrentamento mais simples, mais tranquilo. E aí entra em casa. tudo. Em casa. E sem pressão, né? E sem pressão. E se tivesse perdido a Libertadores, poderia ser. Ai, precisa, a bola não entra. Rival do time que tá disputando o título contigo. É possível. Precisa ver também o atual São Paulo. Começa muito esse papo de entregar, que o São Paulo, claro, rival direto. O Palmeiras igualaria um tri seguido, que é um orgulho do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. Mas eu não estou nem colocando em questão essa coisa do entregar ou do entregar. Eu estou colocando o atual momento do São Paulo. O São Paulo veio de uma derrota para o Juventude e não está mostrando ser um time capaz de ganhar do Botafogo. Animado, concentrado, o Botafogo está muito concentrado na disputa desse título. Eu acho que é aí que reside a grande dificuldade. O jogo contra o Fluminense em si é perfeitamente ganhável por parte do Palmeiras, incluindo a necessidade do Fluminense. Vai ser um Fluminense desesperado. Quando a gente está desesperado, é um Deus nos acuda. Mas mesmo assim, eu vejo a perspectiva, acho que o Palmeiras deve vencer o Fluminense, mas contar com a derrota do Botafogo. Se ainda fosse um empate, que o Botafogo não conseguisse ganhar, ficasse nervoso, mas o Botafogo pode também empatar. Então, nessa situação, acho São Paulo vem de 4 jogos sem vitória. Empatou com o Bragantino em Bragança. O Bragantino, que é um dos piores times do campeonato. Depois o São Paulo empatou com o Galo em casa. Você imagina que Galo foi? Uma semana antes da final da Libertadores. Foi dia 23, naquele sábado. Aí, depois disso, o São Paulo perdeu do Grêmio e perdeu na última rodada do Juventude. Tem muitos são paulinos brincando com o próprio clube, dizendo assim, os São Paulinos querem que o São Paulo não vença o Botafogo. Eles não querem ver o Palmeiras campeão. Mas sabe o que os São Paulinos estão dizendo? É só o São Paulo repetir o que tem feito. Não precisa fazer força nenhuma. É isso. É jogar como tem jogado. Ninguém vai cogitar que o São Paulo esteja entregando o jogo, porque o São Paulo vem jogando esse futebol marromeno aí que você falou há um bom tempo nesse campeonato. Largou mão já. E eu vi São Paulino dizendo o seguinte, não muda a escalação, coloca os mesmos que têm jogado. Mas deve mudar, né? Deve ter um time completamente diferente, com jogadores que praticamente não foram usados ao longo da temporada. Xiii. Então, como Patrick, Moreira e outros jogadores que não estão ali na ordem do dia, né? Inclusive o Zubeldia chegou a falar sobre isso, né? No último jogo, que ele gostaria que a despedida dos titulares fosse uma despedida melhor e tal. Estive conversando essa semana com o Eduardo Afonso também, ele falou que a tendência para esse jogo é colocar mesmo reservas. O Edu que cobre brilhantemente a equipe do São Paulo. Então, a tendência mesmo é essa, é botar um time lá de reservas, misturados com reservas dos reservas, só para cumprir tabela. Você fazer força. Agora, sabe qual é o curioso disso? Vamos lá, Botafogo merece, 2024 merece todos os elogios do mundo. Se for campeão, deve ser campeão com muito merecimento, como foi campeão da Libertadores, com muito merecimento. Só que o John Textor disse que o São Paulo facilitou a vida do Palmeiras ano passado. Indicou, inclusive, né, alguns jogadores... 5-0, né? Alguns jogadores ali estiveram abaixo, sugerindo que eles tenham feito corpo mole. O que o John Textor vai falar na segunda-feira? O mundo dá muita volta, né? O Botafogo sendo campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro, seria interessante a gente revisitar esse tema, que foi levado, inclusive, para Congresso Nacional e tal. Senado. Inteligência artificial. Sumiu esse assunto. Sumiu esse assunto da inteligência artificial, né? E o Botafogo teve um jogador expulso com 40 segundos numa final de Libertadores. E agora é só dança, olha aí. Alegria, festa, requebrado, palminhas. Mas... Apareça, senhor John Textor. Aquilo tudo que foi denunciado, gravíssimas, ficaram por isso mesmo. E o Botafogo está aí. O Botafogo merece ser campeão, mas ficou o dito pelo não dito, né? E é muito triste que tenha ficado dito pelo não dito, porque você não pode sair acusando pessoas profissionais sem ter provas. E foi o que ele fez, acusou
muita gente, deixou alguns sem citar nomes, mas com essa possibilidade no ar, sem provar absolutamente nada. Agora que é campeão, da Libertadores já é, do Brasileiro tende a ser, o assunto desaparece. E além dessa informação que você trouxe, você conversou com o Eduardo Afonso que cobre o dia a dia do São Paulo, aqui nos canais ESPN e no Disney+. O Carlos Belmonte, dirigente do São Paulo, em entrevista ao UOL, disse que o São Paulo, devido ao gramado sintético, também deve preservar alguns jogadores com medo de lesão, etc, etc, etc. Vai dar fogão. E assim, tem que separar as coisas. Uma coisa que o torcedor quer, que eu não duvido que o torcedor do São Paulo deve estar doido para o Palmeiras não ser campeão, mas a questão dos jogadores, do clube, você tem uma questão ética, de profissionalismo, que eu acho que isso vai ser respeitado. Quando o São Paulo opta por reservas, até de repente para poupar, evitar uma eventual lesão, no momento que não vai mudar nada na vida do São Paulo, a posição, ainda se mudasse tabela, você poderia falar uma posição acima, financeiramente, não vai mudar. E você poder ver jogadores que de repente você possa você contar na próxima temporada. Então, essa formação bastante alternativa, de um ponto de vista estratégico do São Paulo para a próxima temporada, faz sentido. Então, aí eu vejo algo como algo normal. Então, eu estou muito na linha que o professor falou. Não vejo essa coisa de querer entregar para prejudicar o Palmeiras, mas é um time que os resultados não vai fazer força nenhuma. E os resultados não têm demonstrado nas últimas semanas. A sensação é que o São Paulo está de férias já há algumas semanas. E ainda se tivesse o cenário do empate favorecer o Palmeiras, a gente poderia até entrar na discussão, porque o Botafogo contra times fechados, como foi contra o Criciúma, contra o Cuiabá, contra o Vitória, ele acabou não conseguindo vencer, mas ele perder esse jogo, assim, a gente está falando de... O empate basta. Já basta. E a gente está falando de um Botafogo que no Brasileiro não perde desde agosto. Contra o Juventude em Caxias, num jogo que ele mesclou a formação ainda. Não era um time totalmente titular. Então, assim, se imaginar que o Botafogo vá perder esse jogo nesse contexto... E repito, acho que não é a questão do São Paulo entregar, não acredito em nada nisso. Uma Melody Sundowns ganhar o Super Mundial, porque o São Paulo ganha do Botafogo. E assim, não entro nem no mérito do São Paulo, acho que os jogadores que entrarem lá vão entrar com profissionalismo, mas é um time que já está em férias e que não está desempenhando bem contra qualquer adversário, e isso não pode ser ignorado. Fora o adversário que o Palmeiras terá também, a gente sabe que o Palmeiras é superior ao Fluminense, mas o Fluminense será, no mínimo, um adversário tenso, atento. E que pode jogar pelo empate, né, professor? Ele pode, não é essa... O Fluminense vai ter que se lançar, vai ter que ir para cima e dar espaço. Tem o Mano de técnico, que é um mestre desse tipo desse tipo de situação. Agora, o Palmeiras não se entrega, né? A gente vem de uma rodada aí que qualquer outro time com um mental mais fraco já teria desistido da vitória contra o Cruzeiro, consegue uma vitória de virada importante, está fazendo a parte dele até o fim e tenho certeza que o Palmeiras fará a parte dele até o fim, porque o Abel cobra isso dos seus jogadores. Para fechar esse assunto, vamos naquelas fichas 0 a 10? Para título? Para título. Tá. Professor Celso. 2 para o Palmeiras. Tudo isso? 8 para o Botafogo. Tudo isso? Porque uma já é sempre em respeito ao futebol. Eu nunca dou all-in. Concordo plenamente. Uma fica. E a outra é pelo que é o Palmeiras. Agora, está dependendo do Botafogo. Para mim, são 9 para o Botafogo e 1 para o Palmeiras. É isso aí. Acompanho 9-1, porque eu tenho respeito pelo jogo. Acho que acontece coisas inimagináveis algumas vezes. Muito raramente, não acho que vai acontecer. E ainda, você ainda está naquela de... Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Não entro nesse mérito. Eu acho que às vezes o futebol acontece histórias, não no mesmo nível, mas... O Real Madrid já perdeu o título da última rodada porque tropeçou no Tenerife. O Borussia Dortmund, há 2 temporadas, era só ganhar do Mainz, que não brigava por nada, para ser campeão alemão, não venceu. Eram cenários ainda mais possíveis do que o do Botafogo, para mim, é mais improvável que esses cenários mencionados. Mas acho que pelo jogo, pela matemática, acho que você tem que sempre manter essa ficha. Eu respeito, acho que até o Palmeiras vai vencer, mas eu não acho que o Botafogo vai perder esse jogo, então por isso que eu vou de 9-1. Eu dei 2, uma em respeito ao futebol e outra em respeito ao que é o Palmeiras, ao trabalho acumulado do Palmeiras. Mas não depende só do Palmeiras. Eugênio? Para mim, 9 fichas para o Botafogo, 1 para o Palmeiras. Perfeito.
o professor que foi mais otimista em relação ao Palmeiras ali. Também não muda nada, continua 8 para o Botafogo. Muda uma, professor. Muda uma. Tem diferença ali, muda. Mas com favoritismo tá posto, né? Muito que não depende posto só do favoritismo. Palmeiras, né? Esse é o problema. Respeito e todos nós Eu acho que o sabemos Palmeiras vai ganhar o muito jogo bem. dele. Eu também acho. Mas aí vai se confirmar que a grande decisão do campeonato foi, caso isso aconteça, no Botafogo ser campeão, foi o jogo do Allianz, na semana da final da Libertadores. Ganhou os dois o Botafogo do Palmeiras, né? Vamos ver os cenários para a Libertadores? Com Bahia, Cruzeiro. É engraçado ver o povo do jogo aberto. Só o Denilson, né? Torcendo pro São Paulo por causa do Palmeiras. Mas até o São Paulino Sgarbi falando que tem que ser 13-0 o Botafogo contra o São Paulo. Engraçado, né? Boa parte deles ali falava tão mal do Botafogo pouco tempo atrás. Que é pipoca, isso, aquilo. Tamo de olho, tamo de olho. Não esquecemos, tá? Não esquecemos. Bom, então vamos lá, vamos encerrar esse vídeo aqui, porque temos mais coisa para fazer, mais conteúdos para editar aqui e trazer para vocês. Bom, domingo estarei lá no Newton Santos. A taça vai junto, a faixa também. Quem quiser tirar foto comigo, me procura lá. A taça, né? Foto com a taça, me procura lá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos encerrar o vídeo e partir para o próximo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, área de membros, 4 planos, valores simbólicos, ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês. Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.